18 ao verso 21. 1 João, capítulo 4, do verso 18 ao verso 21. Está na página 258 do Novo Testamento, mais no finalzinho da Bíblia. Página 258. Leremos do verso 18 ao verso 21, uma leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, juntos. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Oremos. Pai, fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Queremos ser dirigidos por ela. Ela é o nosso alimento. Ela é a nossa regra de fé, de prática. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine agora, para que ela possa ficar clara aos nossos corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Existe uma secularização intensa na sociedade. Quando a gente fala de secularização, é um abandono dos valores religiosos. Não que valores religiosos, todos eles, sejam saudáveis. Nós percebemos em muitos momentos da história que as pessoas usaram os valores religiosos como desculpas para a prática de pecados. Então existem valores religiosos que não são bíblicos e a gente precisa estar atento a eles. Mas o que nós vivenciamos hoje é uma secularização. E o que é isso? É um abandono completo a tudo aquilo que é religioso. Se você der uma olhada nos países do Ocidente, percebe claramente isso. Por exemplo, vou dar um dado. Na República Tcheca, mais de 90% dos jovens se declaram ateus ou não religiosos. E se você perceber o gráfico nos demais países europeus, você vai identificar que muitos deles têm crescido esse número de pessoas que são avessas a qualquer coisa religiosa. E é claro que isso atinge países como os Estados Unidos e se atinge o Brasil. Se nós observarmos claramente a nossa sociedade, a gente percebe alguns movimentos que denunciam isso com muita clareza. E o que é interessante no secularismo é que ele não apenas rejeita o que advém de uma divindade, mas ele, às vezes, é agressivo à religião. Ele é agressivo a tudo aquilo que os religiosos praticam e creem. Então, a secularização é a tentativa de você estabelecer uma maneira de viver que não seja religiosa. Então, você tira tudo, no caso de países cristãos, você tira tudo o que é influenciado pela Bíblia. Então, se o assunto está pautado na Bíblia, se é um princípio cristão, isso precisa ser retirado. Aí você retira. E você põe no lugar o quê? O que você quiser. O importante é não ter Bíblia. O importante é nós sermos regidos por uma sociedade que não tem parâmetros religiosos. Só que aí o que acontece? Cada um vive do jeito que quer. Cada um estabelece as suas próprias regras. Cada um estabelece os seus próprios princípios, e isso pode ser chamado por alguns de processo ou progresso civilizatório. O que é uma nação desenvolvida em termos de ética e de moral é aquela que não é regida por religião, é aquela que estabelece os seus próprios princípios, e isso em todas as áreas, por exemplo, na família. Quem é que disse que uma família é um homem, uma mulher e sua prole? A Bíblia, então tira, não é isso, a gente faz o que quiser. Quem é que disse que deve ter tal comportamento no trabalho e as coisas devem funcionar dessa forma? A Bíblia, não, também para nós não serve, a Bíblia não manda na gente. E aí você vai tirando tudo aquilo que foi influenciado pela religião ao longo da história, e você então passa a ter uma sociedade secularizada na ética, nos relacionamentos, no trabalho, na família, em todos os temas. E uma das coisas que
uma das coisas muito afetadas por essa reformulação social é a definição de amor, né? Que nós acabamos de ler num texto sobre amor, na perspectiva bíblica, e você percebe que essa é uma palavra que sempre foi muito usada por poetas, pela arte, na música, né? E a palavra amor é uma palavra importante para a sociedade, mas nós temos então agora uma reformatação do que é amor, a ênfase a um amor liberto das amarras da fé. Eu quero amar, mas eu quero amar do meu jeito, eu não quero amar sendo modulado por uma religião ou por um princípio, eu quero amar do jeito que eu acho que deve ser. E aí você tem toda uma arte, você tem toda uma produção, e você tem pessoas de destaque na sociedade levantando essa bandeira, e aí você vai ouvir e ver muita gente falando em todos os lugares que agora nós devemos considerar justa toda forma de amor. É amor? É amor. Se é amor, está valendo. Se é amor, está valendo. E de repente nós, como cristãos, começamos a ouvir esse discurso: é amor, está valendo, é amor, está valendo, é amor, está valendo, e a gente começa a repetir: é amor, está valendo. E aí, eu quero chamar a atenção especial dos nossos jovens adolescentes, porque muitas vezes eles são os menos preparados para lidar com esse discurso de que todo amor vale. Todo amor vale. A gente precisa refletir sobre isso. Será que todo amor vale mesmo para um cristão? A ideia de um amor que justifica tudo, olha que curioso, transmite para nós um recado: o amor é soberano, o amor é onipotente, o amor é inquestionável. Se você coloca o amor como alguma coisa que é soberana, onipotente e inquestionável, o amor ocupa o lugar de quem? De Deus. Então o que nós temos percebido é como se o salmo fosse escrito da seguinte forma: aquietai-vos e sabei que eu sou o amor. O amor chegou, então ninguém pode questionar. O amor chegou, então ele é soberano. Essa relação é mantida por amor, então ninguém pode falar nada, porque é amor que está. Então o amor virou um Deus. E aí a gente precisa tomar cuidado com as armadilhas. E eu vou dizer uma aqui agora, e você grava ela, por favor. Porque a Bíblia diz que Deus é, mas o amor não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Não podemos tratar o amor como se ele fosse um Deus. Sabe por quê? Porque existem falsos amores, existem amores perigosos, existem amores que fogem a questões que foram estabelecidas para o próprio bem-estar civilizatório, humanitário. E a gente percebe isso aonde? A gente percebe isso na Bíblia. Nós precisamos tomar cuidado com a divinização do amor, porque imagine um mundo onde a partir do amor tudo se justifica. Sabe o que vai acontecer com esse mundo? Eu vou dizer alguns exemplos para você. Um sujeito que dá um exemplo para a gente do que acontece num mundo onde o amor justifica tudo, o Chris Sevier. Ele moveu uma apelação na corte americana para se casar com seu MacBook, porque ele estava apaixonado pelo computador dele. Vocês estão entendendo a dimensão? Ele move uma ação na corte americana para casar com o MacBook, porque o MacBook é o suficiente para ele como fonte de prazer, de satisfação e de alegria. Ele não precisa de ninguém. Ele moveu lá esse processo. Ele está amando o notebook dele, o MacBook está amando, é amor? É amor? Ah, então justifica. Deixa ele com o MacBook dele lá, apaixonado. Não é? Não, mas tem uma outra pessoa, Desirê, 42 anos, mãe de 2 filhos, cansou de homem, cansou de marido. O que ela fez? Casou com ela mesma. Para que eu preciso de alguém para me dar trabalho? Eu mesmo me dou. Né? Casou com ela mesma. Isso não foi só com ela não. Teve uma pessoa aqui em Minas Gerais, agora, mês de maio, saiu aqui em todos os meios de comunicação do Brasil, casou consigo mesma. Isso já tem nome. Sabe o que chama? Casamento sologâmico. Eu vou sozinha mesmo. E, gente, não é casar assim, tipo, casei comigo. Não, é casamento com festa. Com festa, com vestido. Procura na internet. Com vestido de noiva, com toda a pompa e circunstância. Cadê o noivo? Não precisa. Ué, mas é uma forma de amor? Não é uma forma de amor? Se não tem regra para amor, vale tudo. Vale casar consigo, vale casar com o MacBook, mas vale mais. Milanja Brosvik, 28 anos, conseguiu autorização do Supremo Tribunal da Dinamarca para casar com o cavalo dela.
Conseguiu. E aí eu me lembrei de uma história na Alemanha, há pouco tempo também, que uma pessoa queria casar, acho que com um cachorro dela, e entrou no tribunal da Alemanha, o tribunal disse, não, você não pode casar com o cachorro. Por quê? Porque a gente não sabe se o cachorro quer casar com você. Direito dos animais. Vale toda forma de amor. Toda forma de amor vale. A gente não sabe se o cachorro ama, né? Mas a pessoa. Tá, mas tem mais. Tem um japonês, Sao 9000. Sao 9000 é o nome desse indivíduo na internet. Conseguiu se casar com uma personagem de videogame, Nene Anegasaki. Não dá ideia para os adolescentes, não. Casou. Mas tem um sujeito, Richard Torres. Casou com uma árvore na Argentina. O problema não era esse. O problema é que ele já era casado com uma árvore no Peru. E esse casamento tem um nome: bígamo ecológico. Toda forma de amor vale. Bem-vindo ao mundo do século 21. Isso é uma lista pequena que eu peguei, você pode procurar mais e mandar para os seus amigos. São alguns carros bizarros, e talvez você diga para mim, pastor, mas esses casos bizarros não pode justificar, o senhor não pode usá-los como uma forma de dizer, está vendo, que não dá para... Não, ok, então não vamos usar só esses exemplos. Quantos adultérios são justificados em nome do amor? Ah, eu te traí mesmo, porque eu estou amando a pessoa. Quantos relacionamentos polígamos, quantos vícios são sustentados em nome do amor? Cara, eu amo fazer isso, eu não consigo, eu não me controlo. Quantos crimes são praticados em nome do amor? Quantas entrevistas nós já não ouvimos alguém dizer, eu matei por amor? Vale tudo? Toda forma de amor? Então vale toda forma de amor. Irmãos, o que nós percebemos é que é insustentável uma sociedade que afirma que vale toda forma de amor. É insustentável, racionalmente falando, não estou falando de fé não. É insustentável você dizer que cada um pode fazer o que bem quer, que não existe regra para amar. E aí, se você fala que é justa toda forma de amor, como cantam por aí, você vai ter que abrir o caminho e deixar as pessoas amarem do jeito que quer. Porque se você faz a afirmação contrária, não, o amor precisa ter regras, quem que vai pôr as regras? Quem vai pôr as regras? Quem vai estabelecer as regras para o amor? Eu posso estabelecer para o meu amor, mas quem vai estabelecer as regras para o seu amor? Quem? Por isso que não é possível, humanamente falando, uma pessoa estabelecer regra para outra a respeito do amor. Por isso que para ordem social, por isso que para o bem-estar comunitário, nós precisamos de uma força superior. Nós precisamos de alguém que tenha uma autoridade mais do que os iguais, para dizer como a gente tem que se relacionar. É impossível, a sociedade implode se não tiver uma força superior, um Deus dizendo como os nossos relacionamentos precisam ser estabelecidos. E aí, você tem dois caminhos. Ou você vai para uma sociedade secularizada que vale casar com o MacBook, vale casar com a árvore, ou você acredita que existe um ser superior que coloca regras para o amor. Nós estamos numa igreja, então a gente acredita que existe um ser superior que coloca regras para o amor. A divinização do amor produz um panteão de deuses. Quando o amor é divinizado, justifica os ídolos do nosso coração. Muita gente está utilizando o amor como justificativa para alimentar os seus deuses, os seus ídolos, as suas vontades, independente de limite, independente de qualquer moral, de qualquer ética. Por isso, precisamos tomar cuidado. E para isso, a gente precisa identificar esse ídolo que o amor pode se tornar. Como vencer esse ídolo do amor? Não o amor verdadeiro, o ídolo. Como a gente vencer esse amor que pode ficar incontrolável dentro de nós? Primeiro, reconhecendo o perigo. Ele não habita só nos corações das pessoas da sociedade secularizada, não. Nós também corremos o risco de termos um amor idólatra. O coração do homem tem uma relação negativa com Deus, e o nosso também, o do homem inclui os crentes. O nosso coração, Paulo vai falar aos Gálatas, a nossa carne,
ela naturalmente quer tomar o caminho contrário ao caminho de Deus. Então, a idolatria do amor, a idolatria do coração, ela não acontece apenas na sociedade secularizada, ela pode acontecer também em corações religiosos. Às vezes você pode usar elementos da igreja para criar um ídolo no seu coração. Tem gente que ama muito mais a igreja do que a Deus. É um ídolo? É um ídolo. Tem gente que ama muito mais um cargo de poder dentro da igreja do que o próprio Deus. É um ídolo. Tem gente que ama a lei muito mais do que a Deus. Os escribas e fariseus que Jesus combateu insistentemente enquanto ele viveu aqui na terra. Os escribas e fariseus, eles amavam a lei mais do que a Deus. E Jesus então diz que eles estavam no caminho errado. Então, o nosso coração, ele produz ídolos o tempo todo, e às vezes nós usamos o amor para justificar isso. Por isso que Jesus, ele coloca ordem nas coisas. Quando perguntam para ele: Jesus, resume a lei. O que ele fala? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como? A ti mesmo. Esse é o resumo. Eu tenho que amar a Deus. Porque não tem como eu estabelecer relacionamento com o meu próximo se esse relacionamento amoroso com o meu próximo não é monitorado pelo Deus que é amor. Eu preciso, para amar corretamente, eu preciso ter Deus como intermediário desse amor. E aí sim o amor vai fluir de maneira adequada nas nossas relações. Mas o nosso coração, ele não tem apetite para isso, ele não tem desejo disso, ele quer amar livremente, ele quer amar do jeito dele. Por isso, ao mesmo tempo, existe um ciclo interminável de uma busca de satisfação pelos nossos desejos. Todo mundo quer ser feliz. Eu duvido que tenha alguém aqui dentro hoje que não quer ser feliz. A gente quer ser feliz. Por isso a gente busca a realização dos nossos sonhos. Por isso que a gente planeja, projeta, corre atrás e vai. O problema é que às vezes a gente coloca os alvos da nossa felicidade como alguma coisa de um desejo muito intenso, de um amor profundo por aquilo, e às vezes nós amamos mais a busca da nossa felicidade do que o próprio Deus. E Agostinho vai tratar sobre esse tema, e a gente vai usar um pouquinho a teologia de Santo Agostinho, teologia essa que o próprio João Calvino, reformador, pesquisou e usou muito dela nos escritos reformados que nós temos. Agostinho vai falar que o ser humano está nessa busca incessante para satisfazer os seus desejos, e às vezes nós criamos ídolos nesse processo. Esses desejos são chamados por ele de apetitos, né? Nós queremos saciar os nossos apetites. E aí ele diz que a morte traz à tona o prazo de validade. Por que a gente quer correr atrás da satisfação dos nossos desejos, de acordo com Santo Agostinho? Porque a gente sabe que a gente vai morrer, e aí a gente quer viver o máximo, e viver o máximo necessariamente não significa tomar o caminho de Deus para muitos. As pessoas querem usufruir daquilo que a vida tem para oferecer, e aí elas estão sempre em busca dos seus sonhos e projetos, das suas realizações, e isso vai a cada vez mais tornando uma roda de vícios, né? Tentando encontrar uma satisfação nessa vida. E aí a gente entende que o risco é de nós nos perdermos nesse processo que nos distancia tanto de Deus. As fases da vida passam, e daí nós precisamos então vivenciá-las de maneira desregrada. Conversa com um adolescente. Por que o adolescente joga tanto? O joguinho do celular, não todos, só a maioria. No joguinho do celular, e está ali, e a mãe fala: filho, já deu, já foram 15 horas. Não, mãe, minha meta é 24 horas de jogo sem parar. Não, filho, você tem que estudar. Não, mãe, não tem que estudar, isso aqui é tudo para mim, eu amo jogar, acabou. Eu amo, o amor chegou, acabou. Por que ele se envolve com aquilo? Porque existe um apetite, e ele fala: cara, isso é coisa de adolescente, e adolescente tem que viver o máximo a sua adolescência. Aí chega na juventude: mãe, por que eu não vou na festinha? Por que eu não vou para aquilo? Eu tenho que viver a minha juventude. A gente sempre quer viver a fase, porque a gente sabe que a fase passa. E aí algumas pesquisas têm mostrado que o número de divórcio aumentou por causa da expectativa de vida das pessoas. Antigamente as pessoas morriam mais cedo, 60 e poucos anos, 70 no máximo.
Mas hoje aumentou, a pessoa pode ver 80 e 90, então diz que o homem e a mulher, quando chega ali nos 50, 60, ela fala, meu Deus, a expectativa de vida aumentou, será que eu tenho que aguentar esse homem mais 20 anos? E aí pede divórcio. Ah, não, esse não, vamos para outro. É isso. Todo mundo está querendo usufruir o máximo possível da vida, realizar os seus desejos, as suas vontades. Mas o que a gente aprende aqui nesse texto bíblico é que o homem, na verdade, está numa busca inconstante, para saciar as inquietações do seu coração. Inquietações do seu coração. Eu me lembro, ao estudar o materialismo, Zygmunt Bauman, ele vai dizer que antes de você ter vontade de comprar alguma coisa, alguém pensou a sua mente para despertar essa vontade em você. Então você, antes de consumir um objeto, você foi objeto de pensamento de alguém que criou o objeto que você vai querer comprar. Nós somos produtos de uma engrenagem que quer fazer o que a gente quer produzir os nossos apetites, né? Por isso tem tanta gente envolvida aí no consumismo. É uma tentativa de saciar a inquietação interna. Na verdade, todos sabem que serão sugados pelo buraco negro da mortalidade. Não tem como escapar. Se tem uma coisa que nós todos aqui dentro temos certeza, é que vamos morrer. E aí, como sabemos disso, a gente quer sair daqui e aproveitar a vida. A morte, com a sua sucção, é avassaladora. E aí, Santo Agostinho vai dizer que a morte não absorve só você, mas absorve também todos os seus amores. Com a morte não morre só o indivíduo, mas morre também todos os amores que ele buscou ao longo da vida. E aí, nós precisamos entender que o apego às coisas materiais é um apego falso, porque isso não dura, isso não resiste à morte. E quando nós nos deparamos com essa realidade, e eu espero que você em algum momento já tenha se deparado com ela, quando você entende que a sua vida, e nem tudo aquilo que você, além da sua vida, tudo aquilo que você busca é perecível, e nada resiste à morte, isso produz inquietação e medo, porque você vai dizer, para que eu estou correndo tanto atrás disso, se isso não resiste à morte? Nem eu e nem isso resistimos à morte. Por isso que, olhando para o texto, no versículo que nós lemos, versículo 18, diz, no amor não existe medo. No amor não existe medo. Se você tem medos, se você tem inquietações, se você é alguém que está ainda à procura de alguma coisa para te deixar feliz, para te dar sentido nessa vida, se você ainda está inquieto, angustiado, querendo alguma coisa que resolva as questões internas do seu coração, entenda que à luz da palavra de Deus, você está com medo, você está com temor, e isso é fruto de um amor falso, porque o amor verdadeiro, ele não gera medo. As raízes do verdadeiro amor não se sustentam nos corações inquietos. Nós precisamos entender claramente que qualquer amor que nós temos perecível, ele precisa ser questionado. E aí eu volto a uma frase de C.S. Lewis, que eu já citei aqui, uma frase muito bonita, quando ele diz, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Quando nós depositamos os nossos corações, os nossos amores em coisas que não são eternas, como sendo a razão da nossa vida, precisamos entender que essas coisas vão passar. E aí nós poderemos ser como velhos Salomões. Já lá no fim da vida, Salomão dá uma olhada para trás. Um homem que teve tudo ao seu alcance. Um homem que usufruiu do máximo que esse mundo poderia dar para ele. E a conclusão de Salomão é, tudo é vaidade. E a ideia de Salomão ali, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Você corre, faz, vai e vem e morre. De que valeu? Amores falsos leva
ou levam a uma vida falsa. A uma vida falsa. Como vencer a idolatria do amor? Aquietando-se no Deus eterno. Quando queremos conhecer uma pessoa, diz Santo Agostinho, não devemos perguntar o que ela faz. Você quer conhecer uma pessoa? Não pergunta para ela o que ela faz. O que você faz na vida? Não é essa a pergunta. Se você quer conhecer uma pessoa, pergunta para ela o que ela ama. O que você ama? Quais são os seus maiores amores? Os afetos que definem a nossa identidade, não a nossa funcionalidade. O que define quem somos, a nossa identidade, são os afetos. Não é o que você faz. Ricardo Barbosa, um pastor presbiteriano, diz: somos o que desejamos, um reflexo daquilo que amamos. Deus é a origem do amor. Isso que a Bíblia nos informa. Deus é amor. Deus cria o homem para um relacionamento amoroso. Mas quem vai nos ensinar, se nós cremos que fomos criados por Deus, quem vai nos ensinar a amar é o próprio Deus. É como se Ele é o projetista, Ele nos criou. E se nós queremos ter um afeto adequado, se nós queremos nos relacionar de maneira coerente com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com os nossos objetos, a gente precisa perguntar para Ele como isso deve acontecer. Porque nós corremos o risco não só de amar coisas erradas, mas corremos o risco também de amarmos coisas certas de maneira errada, de maneira desproporcional. Muitos pais fazem dos seus filhos ídolos, a razão da vida. Às vezes nós fazemos isso com o nosso cônjuge, às vezes fazemos isso com o nosso trabalho. Ou seja, nós estamos com o nosso coração sempre em busca de um ídolo, sempre em busca de alguma coisa para nos dar sentido na vida. Mas lembre-se que você é um mortal, e como mortal, precisa repensar se vale a pena investir a sua vida em coisas transitórias, que vão passar. Por isso o convite é entender que Deus cria o homem, e só Deus pode estabelecer para esse homem um adequado relacionamento amoroso. Para amar é necessário, como diz o texto, a ausência do medo. E para que o medo vá embora, os nossos inimigos precisam ser vencidos. Porque quando nós temos inimigos que geram em nós a sensação de serem mais fortes do que nós, isso gera medo. E um dos medos que nós temos é a nossa transitoriedade. Dos medos que nós temos é o fato de que essa é a frase. A Isabela não gosta dessa frase, eu digo ela quase todo dia lá em casa, quando vamos dormir. Um dia a mais é um dia a menos. É um pavor para muitos isso. Mas isso nos leva a lembrar da nossa transitoriedade. Você vai dormir hoje à noite? Vai? Quando você for dormir, qual frase você vai lembrar? Um dia a menos. Inevitavelmente todos caminhamos para aquele dia fatídico em que seremos ceifados dessa terra. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Mas sabe quem é o único que é capaz de tirar esse medo do nosso coração? Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte. Jesus Cristo veio para resolver esse nosso pavor. Um dia a mais não é um dia a menos de vida. Um dia a mais é um dia a menos para o grande encontro com o meu Rei Salvador. Isso muda tudo na perspectiva humana. Eu quero sair desse mundo, eu quero ir embora daqui. Não, pastor, não fala isso. Nós precisamos almejar a ida para casa. A gente precisa sonhar numa realidade que ultrapassa as coisas desse mundo. Porque como eu vou dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas se eu não quero estar com Ele? É incoerente. Deus, eu te amo mais que tudo nessa vida, então eu vou te chamar. Chama não, Jeová. Nós que já ficamos, já partiram muitos na nossa frente, não já? Nós que já ficamos, sabemos que tudo se ajeita, não sabemos? Tudo se ajeita. Não se engane não.
Você vai e tudo vai se ajeitar por aqui. Tudo se ajeita. Dói, a gente sofre por um tempo, mas passa um pouco, tudo se ajeita. Não adianta você achar que você indo vai fazer muita falta. Vai, por um tempo, mas passa. Infelizmente, ou felizmente, não sei o quanto você está preocupado com isso, mas passa. Eu quero ver meus netos crescer, eu quero ver. Eu também quero ver os meus netos crescerem. Não, Deus não pode me chamar, não. Pode. Pode. Porque seus bisnetos, os filhos dos seus netos, nem vão saber que você existiu. Muitas vezes. Agora, com o aumento de expectativa de vida, dá até para conhecer bisnetos, mas nós somos transitórios. Daqui 100 anos, quem vai estar falando nosso nome, gente? Ninguém. Ninguém. Essa é a verdade. Tudo morre. Os nossos amores falsos morrem, a gente morre. Mas eu vou falar de vida. Jesus Cristo é o único que diz para mim e para você: não precisa ter medo. Olha o que João diz aqui no versículo 18 ainda. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você não precisa ter medo nem da morte e de nenhuma outra coisa, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Deus pagou um alto preço pela sua vida. Esse preço que Deus pagou com o sangue do seu Filho é capaz de livrar você da morte, é capaz de sustentar você na sua trajetória aqui, é capaz de aliviar o seu fardo, é capaz de dar paz ao seu coração, esperança e vida, alegria num mundo tão atormentado. Esse é o amor de Deus que é derramado aos nossos corações. Você não precisa se apoiar nos falsos amores desse mundo, porque o amor que nós cremos é um amor que vem de Deus, e ele é derramado em nossos corações por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós precisamos sair do campo terreno e alimentarmos do campo eterno. Nós precisamos repousar no eterno, porque ele produz quietude, satisfação, serenidade. Por isso, cuidado com seus apetites. Amanhã é segunda-feira, você vai acordar e tem um monte de coisa para resolver, porque são essas coisas todas que fazem você alcançar a sua felicidade. Não! O que faz você alcançar a felicidade é entrar no seu quarto, fechar a porta, falar com Deus em secreto, falar com Ele assim: Deus, eu estou aqui, e a segunda-feira vai começar, mas eu não quero encará-la sem o Senhor, não. Eu quero o Senhor do meu lado. Me ajuda, me sustenta, me orienta, me dê sabedoria, me ajude a redefinir a minha segunda-feira, priorizando o Senhor como o maior amor da minha vida. Que o meu trabalho, que a minha família, que os meus estudos, que tudo seja vivido priorizando o amor ao Senhor, porque eu te amo, Deus, eu te amo. É assim que a gente vai entender claramente que não tem nada melhor do que buscar a Deus. Porque às vezes a gente está tão envolvido buscando amores externos, e Deus, com o seu Santo Espírito que habita em nosso coração, está dizendo todo dia para nós: eu estou aqui, eu sou a sua fonte de alegria, eu sou a sua fonte de felicidade. Não, eu preciso comprar aquele negócio, eu preciso fazer aquilo, eu preciso correr atrás disso, porque é isso que vai me dar. E Deus está falando: eu estou aqui, eu sou sua fonte de alegria, de vida, de paz. Porque Ele é o único que pode nos encher da imortalidade, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 54. O que é mortal se revestiu de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando olharmos, ou quando olhamos para Deus, as escamas caem dos nossos olhos, e o amor real, supremo e verdadeiro irradia como uma poderosa luz diante de nós. O amor por um mundo em decomposição agora é substituído pelo eterno amor de Deus. Ele é interno, esse amor, no coração, onde o Espírito Santo habita. Ele é o nosso alvo primeiro.
Ele nos amou primeiro e por isso nós respondemos em amor. Ele estabelece as regras e os limites para o amor. Eu amo o que Deus quer que eu ame, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Eu faço o que Deus quer que eu faça, porque eu sei que Ele é um Pai amoroso que me ama ao ponto de entregar o seu único Filho Jesus para morrer numa cruz por mim. Eu não vou me ceder a esses parâmetros da minha geração, porque os parâmetros do meu Deus são parâmetros eternos. Eles não estão sujeitos a um contexto sociocultural, porque Deus é eterno. Esse parâmetro serviu para os personagens do Antigo Testamento, esse parâmetro serviu para a igreja primitiva, esse parâmetro serviu para o povo de Deus durante 2000 anos, esses parâmetros bíblicos vão servir para a minha vida no século 21. É isso que nós precisamos entender. Deus nos ama. Olha para a cruz e perceba o amor de Deus no Cristo ensanguentado, no Filho dele que derramou o sangue precioso e ressuscitou para nos dar a vida eterna. E por último lugar, como vencer a idolatria do amor? Amando o próximo adequadamente. Vidas sociais, impactados e transformados pelo amor gracioso de Deus. Deus nos amou sem nós merecermos. Nós agora somos chamados para amar uns aos outros de maneira graciosa também. O que é amar de maneira graciosa? É parar de ficar olhando para os erros do outro. Tem gente que fica muito perturbado com a maneira diferente que o outro resolveu viver. Tem gente que fica muito incomodado porque o outro é muito diferente dele e daquilo que ele acredita. E eu digo isso dentro da igreja e fora da igreja também. Nós não estamos aqui para julgar pessoas. Nós não estamos aqui para ficar discriminando pessoas, não. Nós estamos aqui para amar. Nós somos a comunidade do amor. Nós somos a comunidade do amor. As pessoas podem reclamar de um monte de coisa a respeito de nós. Elas só não podem reclamar que nós amamos. Igreja precisa amar. Igreja precisa amar os colegas de trabalho. Igreja precisa amar os colegas da universidade. Igreja foi chamada para amar e amar de maneira graciosa, sem julgar. Porque esse homem está conectado com Deus, e uma vez conectado com Deus, em Cristo, nós aprendemos a amar como o próprio Cristo. Não é um amor a qualquer custo, não é uma idolatria do amor. Eu não tenho que concordar com tudo que o outro pratica. Não tem, você não tem. Mas você tem que amar. Amar não significa concordar, porque o nosso amor, ele é estabelecido no amor de Deus, e o amor de Deus tem regras. Nós não vamos abrir mão disso, porque o amor de Deus é um amor eterno. E os amores desse mundo são passageiros e terminam como tudo se termina nessa terra. Atenção, não há espaço para o ódio, para a raiva, e não há espaço para a perseguição. Amamos graciosamente. Podemos discordar dos outros, mas jamais perder a ternura. Ternura. O amor de Deus precisa ser transbordado através das nossas vidas. O amor a Deus nos fará obedecer os seus mandamentos, mas o amor de Deus a Deus também nos fará amar graciosamente as pessoas. Ame graciosamente. Respeite o outro. E que outro que eu estou falando? Seu irmão de fé. Mas não só ele. Ame o indivíduo que ama o notebook. Ame o indivíduo que casou com a árvore. Você não é juiz dele. Ame para que ele veja o amor de Cristo em você. Fomos chamados para amar. Chamados para amar. Ah, pastor, mas se um dia ele me perguntar se é normal casar com a árvore, o que eu respondo? Que não. Que é estranho para você. Mas não deixe de amar. Não deixe de amar. Eu quero concluir. Toda forma de amor é uma tentativa de procurar Deus em pessoas e coisas. Ou seja, na realidade externa. Só que tudo da realidade externa um dia será tragado pela morte. Através de Cristo, o amor que vem de Deus nasce e nutre os nossos corações. Esse amor que vem de Deus não é passageiro, não é transitório, não é de acordo com as modas
e os hábitos do momento. Esse amor de Deus, ele está fincado na eternidade. Por isso, só esse amor aquieta o coração humano. Só o amor de Deus aquieta o coração humano. Como disse Santo Agostinho, meu coração vive inquieto enquanto não repousa em Deus. Que nós possamos ter corações aquietados diante de Deus, tendo Deus como a fonte principal de toda a nossa alegria, de todo o nosso prazer, de toda a nossa vida, e que esse amor possa ser transbordado através das nossas atitudes, para que as pessoas lá fora vejam que nós as amamos com amor eterno e gracioso, que é o amor que vem de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nos ensine a amar, porque o Senhor é um Deus de amor. Quando olhamos para a vida de Jesus aqui na terra, percebemos que Jesus foi um homem marcado por amor. Ele curou pessoas que deram as costas para ele no dia seguinte. Ele conversou com pessoas que eram rejeitadas pela sociedade daquela época. Jesus Cristo veio nos mostrar que devemos amar graciosamente as pessoas, até porque nós fomos alvos do teu amor gracioso. Devemos perdoar, devemos entender que se não fosse o teu amor na nossa vida, nós poderíamos estar praticando coisas muito piores. A tua graça nos alcançou e devemos te adorar por isso, te glorificar por isso. E essa graça que nos alcançou não nos faz melhor ou melhores que ninguém, pelo contrário. A graça do Senhor, o amor do Senhor que nos alcançou, revela o quão pecadores nós somos. E que isso, Deus, gere amor e graça em nosso coração para com as outras pessoas. Que sejamos uma igreja marcada pela ternura, pela doçura. Uma igreja que experimentou um amor que não é produzido pelas coisas terrenas, mas uma igreja que experimentou um amor que é eterno, porque é o amor que vem do Senhor. E que esse amor, Deus, impacte a nossa casa, o nosso trabalho, a universidade e todo o ambiente que nós estivermos, que possamos falar desse amor, propagar esse amor e mostrar que existe um Deus que nos ama e nos faz acreditar numa vida eterna, que vai muito além das coisas desse mundo. Não precisamos viver com medo e inquietos, porque nós temos aquele que aquieta, pacifica, tranquiliza o nosso coração. O Deus poderoso, que sacia toda a nossa fome, a nossa sede, que dá paz interior e tranquilidade aos seus filhos. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém.